Frankenstein! Finalmente chegou a vez de um dos romances mais importantes e influentes da literatura romântica gótica e da ficção científica inglesas do século XIX. Nascido e registrado pela primeira vez sob o glorioso, garboso título Frankenstein or the Modern Prometheus, em 1818, quando sua escritora mãe, Mary Shelley, tinha somente 20 anos de idade, logo ficou conhecido entre os íntimos apenas como Frankenstein, durante dois períodos muito importantes da Inglaterra vitoriana do século XIX. O primeiro do romantismo gótico literário, de atmosfera sombria e imagens de castelos em ruínas, florestas densas, escuras e fechadas, seres mitológicos como gárgulas e anjos caídos, estranhas figuras humanas que mais pareciam saídas de pesadelos, nightmares, como corcundas, homens e mulheres feios, acusados de serem bruxos, e serial killers, como Jack the Ripper, ou Jack o Estripador. E o segundo, da Revolução Industrial, uma amálgama de fatos históricos essenciais para a compreensão de toda a profundidade das questões que Shelley costura em seu monstro. Então o nosso dedinho de prosa é sobre uma das mais significativas, importantes, a quem nós devemos muita gratidão, escritoras de sempre, Mary Shelley, que ao lado de seu marido e amigos escritores, costurou e criou novos retalhos literários para a arte da literatura. E seu maravilhoso, fantástico e também sensível Frankenstein, que ao mesmo tempo assusta, encanta gerações com seu carisma monstruoso. Sobreviventes, traduzido do inglês para mais de 60, 70 idiomas como galês, gaético, dinamarquês, sueco, finlandês, islandês, feroês, português, galego, holandês, francês, espanhol, italiano, alemão, polonês, esperanto, russo e outras bem diferentes como persa, árabe, hebraico, chinês, japonês, vietnamita e até bengali e hindustani, hindi, sindhi e urdu. E além de também ter várias versões em braille, um dos mais famosos livros, best-sellers da história da literatura mundial, Frankenstein, criado pela escritora inglesa Mary Shelley, cuja vida pessoal foi selada por incríveis, inacreditáveis tragédias e paixões, mas também por realizações intelectuais a transparecerem nas pautas de sua colcha literária. Em linhas gerais, a escritora narra a história de um cientista alemão interessado por estudos sobre a teoria da criação da vida criada pelo homem, que o leva a criar o seu próprio monstro. A partir do mito teológico da criação e da ambição do homem em brincar de ser Deus, ou seja, criar algo do nada, para sua seminal obra, Shelley borda uma narrativa complexa sobre responsabilidade, solidão e consequências do progresso científico proposto pelos defensores da Revolução Industrial. Mary Shelley também deve ser lembrada tanto como uma importante escritora da literatura inglesa, quanto uma voz do movimento feminista. Olha só que interessante, graças à influência de sua mãe, a também escritora
Mary Wollstonecraft. Escrito no início do século XIX, Frankenstein é uma das grandes obras do romantismo literário, que primava pela valorização da emoção, da natureza e do individualismo psicológico, com uma linguagem muito acessível para todos os públicos, tanger temas como ambição desmedida, a moralidade na ciência e as consequências da busca pelo conhecimento. O monstro surgiu exatamente entre um período fortemente forjado na bigorna das grandes transformações sociais, científicas e filosóficas, a Revolução Industrial, que estava com seus vagões a plenos vapores nos trilhos das mudanças intempestivas na sociedade, na economia e na vida cotidiana da população, e o tempo das descobertas científicas, sobretudo nas áreas da eletricidade, da biologia e da química, instigando debates sobre os limites da ciência e da criação humana. E já que falamos da Revolução Industrial, ela nasceu na cidade de Manchester, então ela é uma Mancunian. E Manchester fica no norte da Inglaterra. É importante termos em mente que do início ao final do século XIX, houve incríveis transformações que alteraram radicalmente tanto a sociedade quanto as relações econômicas, políticas, comerciais e sociais de uma forma nunca vista até então na história do homem. O cenário foi todo alterado pela revolução que exigiu urbanização acelerada das cidades, introdução de tecnologias de mecanização das fábricas, a alterar a forma de produção e as relações de trabalho. As novas invenções tecnológicas, como a máquina a vapor, proporcionaram a distribuição dos produtos fabris saindo das fábricas diretamente para os centros consumidores, além, claro, das diversas descobertas científicas. Só que, se por um trilho a Revolução Industrial transportou vagões de entusiasmo e sensação de que o binômio ciência-tecnologia seriam a tábua de salvação para o fim dos problemas e a melhoria da vida humana, por outro, levou a preocupação e temores sobre consequências imprevistas e os perigos do progresso sem freios. Quando Frankenstein foi eletrocutado pelos raios, o mundo assistia aos grandes cientistas do quilate de Luigi Galvani e Alessandro Volta, daí o termo voltagem, tomarem choques em pesquisas sobre eletricidade, enquanto outros avançavam estudos nas ciências naturais e na medicina, como as teorias sobre a biogênese, objetos de intenso debate e experimentações. Mas para dificultar o tráfego nos trilhos, a Europa ainda estava a lidar com as caóticas consequências das guerras napoleônicas ocorridas de 1803 a 1815, que abalaram os pilares da confiança nos laços diplomáticos entre as nações europeias. De fato, os conflitos bélicos haviam explodido incertezas nos frontes econômicos. Por exemplo, a Grã-Bretanha via seus cofres arrombados pelos altos custos da guerra e pelas catástrofes sociais causadas. Esse foi o palco perfeito para o surgimento dos movimentos reformistas, cujas propostas içavam bandeiras em prol de melhorias nas condições de vida da população e, sobretudo, no sistema político, a refletir as trovoadas de insatisfações
com aquela estrutura social. E no meio desse novelo cheio de nós, a literatura e a cultura viam um florescimento das flores do mal do século XIX, do romantismo, a regarem as moitas da emoção, da individualidade e da conexão com a natureza. Os artistas semeadores românticos plantavam críticas às restrições e ao racionalismo do iluminismo, enquanto aravam o terreno para plantarem sementes da experiência humana de forma mais subjetiva e emotiva. Sobreviventes! Capítulo de monstruosa importância do romantismo, a literatura gótica, que havia preenchido pautas no final do século XVIII pelas penas de escritores como Horace Walpole e Anne Radcliffe, recebia crescente atenção de um público cada vez mais ávido por sustos literários de terror, mistério e sobrenatural do que pelos sustos da vida real. Exatamente essas pautas que em poucos anos chamariam a atenção de uma jovem que nasceu em 30 de agosto de 1797 em Londres, Inglaterra. Mary, filha de dois intelectuais muito conceituados e influentes na sociedade londrina. Sua mãe era uma das fundadoras do pensamento feminista, a filósofa Mary Wollstonecraft, cuja obra de sua autoria, Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792, vociferou contra a exclusão das mulheres aos direitos básicos no século XVIII. Já seu pai era o filósofo político William Godwin, autor do reflexivo, interessante e altamente importante nos dias de hoje, traduzido aproximadamente dessa forma para o português, o título como Inquérito acerca da Justiça Política de 1793, no qual o autor argumenta que, abram aspas, o governo é uma força corruptora na sociedade, perpetuando a dependência e a ignorância, mas que seria cada vez mais desnecessário e gradualmente despossuído do poder pela difusão do conhecimento. De fato, muito interessante essa tese. Apesar desse berço intelectual, se engana quem pensa que Mary jamais caiu dele. Primeiro, a mãe de Mary morrera poucos dias depois do parto da criança, que foi criada pelo pai em um rígido ambiente de pensamento radical e acesso à biblioteca da casa. Quando Mary tinha somente 16 anos de idade, começou a namorar o famoso poeta do romantismo inglês, Percy Shelley, um verdadeiro escândalo na época, porque Percy era casado. Mas nem isso impediu que o casal fugisse para a Europa continental em companhia da meia-irmã de Mary, Claire. Durante aquele momento, o casal enfrentou ventos turbulentos, repletos de dificuldades financeiras e emocionais, como o trágico falecimento da esposa de Percy, em 1816, que deixou o poeta finalmente livre para se casar com a jovem Mary de 18 anos. Quando tudo parecia bem, os capítulos das hecatombes não acabaram. Mary perdeu 3 dos seus 4 filhos, ainda muito crianças, pois a taxa de mortalidade infantil era altíssima, era elevadíssima. O casamento durou só 6 anos, porque em 1822, Percy se afogou
em um naufrágio na costa da Itália, fazendo de Mary uma jovem viúva de apenas 24 anos de idade. Então, sozinha e com seu único filho, ainda pequeno, Percy Flores, para criar, a escritora retornou à Inglaterra para dar continuidade à sua carreira literária, que havia começado lá em 1816, com os rascunhos de um estranho romance sobre um monstro criado por um cientista maluco que em poucos anos se tornaria um dos clássicos da literatura mundial. Mas estranho não era só o texto. Estranhas foram as circunstâncias de quando e como Mary o trouxe à vida. Os eletrodos começaram a ser colocados no verão muito chuvoso de 16 de junho de 1816 na mansão Villa Diodati em Cologne, perto do lago Genebra, Suíça, alugada pelo famoso poeta inglês Lord Byron e seu amigo o escritor Dr. John Polidori. Numa casa vizinha, também alugada, estavam Mary, Percy e Claire. De acordo com uma lenda urbana bem antiga, os 5 amigos se reuniram na Vila Diodati para vinhos, uísques, comidas, jogos, conversas e risos. Até que, era verão, desabou um dilúvio que elameou a estrada de tal forma que Mary, marido e irmã não puderam sair da mansão por 3 dias. 3 ou 4 dias. Dizem que 3. Naquela mesma noite de tempestade, raios e trovões de 16 de junho, como diversão, Byron lançou um desafio, sugerindo que cada um deles escrevesse contos de terror, pautas criativas que definiriam para sempre a literatura gótica. Polidori escreveu O Vampiro, o primeiro conto moderno de vampiro. Já Mary Shelley criou seu monstro, inspirada, sabe como? Sabe em quê? No pesadelo que ela teve após os debates entre eles todos sobre ciência e a criação da vida pelo homem. 2 anos depois, Shelley publicou Frankenstein de forma anônima. Em Londres, após o sucesso de seu moderno Prometeu, Mary publicou vários outros romances de enorme repercussão que escreveram seu nome no hall dos maiores escritores ingleses além de seu tempo. Sempre convidada de honra para palestras em diversos círculos e clubes literários, Mary escreveu sua última lauda, número 53, em 1º de fevereiro de 1851, vítima de um tumor cerebral. Sobreviventes, se engana aquele que pensa que Mary teria eletrocutado apenas Frankenstein. Ela tem um lindo bordado literário composto de vários outros romances e contos que merecem a atenção de vocês, como a apocalíptica história sobre um mundo devastado por uma praga, O Último Homem, de 1826, ou a novela histórica Valperga, de 1823, que narra as aventuras do déspota Castruccio Castracani, que viveu no início do século XIV e tornou-se o senhor de Lucca e Florença. E também Lodore, de 1835, sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade. Shelley também editou e promoveu as obras póstumas de seu marido Percy Shelley, garantindo o legado literário do escritor. Mary Shelley contou
a história de Frankenstein, ou o mito moderno de Prometeu, em 3 volumes, com 5 capítulos no primeiro, 6 no segundo e 7 no último volume. Só que, na abertura dos volumes 1 e 3, Shelley inovou apresentando cartas trocadas entre algumas personagens, entre elas o explorador Robert Walton. Logo na introdução, o explorador Robert Walton, em expedição ao Polo Norte, escreve 4 cartas para sua irmã Margaret Saville na Inglaterra, contando sobre suas aventuras no continente gelado do norte. Numa das cartas, Walton diz ter resgatado um alemão de um trenó que estava à deriva no gelo, Dr. Victor Frankenstein, que lhe revela ter nascido numa família rica, nobre e influente em Genebra. Desde cedo, Frankenstein já demonstrava um grande interesse por ciências naturais, química e filosofia. Desde que sua mãe, Caroline, havia morrido de escarlatina quando ele ainda era muito jovem, Victor cresceu com sua prima adotiva Elizabeth Lavenza, com quem eventualmente se envolve romanticamente. Influenciado pelas leituras de antigos alquimistas como Cornélius, Agripa e Paracelso, Victor decide se dedicar ao estudo das ciências. Então, aplica para a Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, onde se interessa por geração e princípio da vida. A partir desses estudos, Frankenstein desenvolve uma teoria sobre a criação da vida, o que o leva a realizar experimentos para dar vida a um corpo inanimado, um cadáver. Após passar muitos e muitos meses a trabalhar secretamente em seu experimento, Victor finalmente consegue dar vida a uma criatura feia a partir de partes desses cadáveres. Só que, assim que viu a criatura ganhar vida, foi tomado pelo horror e pelo arrependimento. A criatura que ele chama de monstro é abandonada por ele mesmo. Após criar o monstro, Victor fica doente e perturbado por meses, até ficar sob os cuidados de seu amigo Henry Clerval, a quem Victor conta o que havia feito. E mesmo tentando se esquecer de sua própria criatura, de sua própria obra, sempre é atormentado pela culpa e pelo medo do ser que pode ter criado. No segundo volume, Victor recebe uma carta de sua prima Elizabeth, preocupada com sua saúde e dando notícias familiares de Genebra. Então o rapaz decide fazer o quê? Retornar para sua casa. Mas antes, os 2 amigos fazem uma pequena viagem pelas montanhas suíças para que Frankenstein se recuperasse. Mas assim que ele chega em Genebra, Victor fica sabendo que seu irmão mais novo, William, tinha sido assassinado e que Justin Moritz, a governanta da família, foi acusada do crime, condenada e executada injustamente. Victor, desconfiado que o monstro seja o verdadeiro criminoso, autor daquela tragédia, se sente então culpado por não revelar a verdade. Arrasado em seu íntimo, Victor vaga pelas montanhas, onde encontra o monstro. Ele se dá cara a cara, frente a frente com o monstro, que conta sobre seus sentimentos desde que havia sido abandonado. O monstro fala sobre a sua experiência de tentar desbravar o mundo em busca de sua própria identidade. Não podemos nos esquecer que várias de suas partes são membros de outros cadáveres. No início, ingenuamente, ele tenta se aproximar
dos humanos, das pessoas, mas é sempre rejeitado, é sempre maltratado por causa de sua aparência. O famoso julgar pela aparência. Um dia, o monstro vê de longe uma casinha de uma família muito pobre, a família DeLacy. Então ele fica escondido nas proximidades e ele passa os dias a aprender a linguagem humana, a ouvir as histórias da família, pela qual ele desenvolve sinceros sentimentos de amor, compaixão e amizade. Até que um dia o monstro decide aparecer para a família, mas a sua tentativa de aproximação não sai como o imaginado. Eles reagem com medo e violência. Amargurado, o monstro jura se vingar de seu criador, Dr. Victor Frankenstein. No terceiro e último volume, o monstro exige que Victor lhe crie. Vocês têm ideia? Quem leu o livro sabe que é uma companheira de presente e faz a promessa de viver o resto da vida nas montanhas. Mesmo com medo de recusar a fazer o que o monstro havia lhe pedido, Victor concorda. Só que, tão logo Frankenstein inicia os trabalhos na criação de uma segunda criatura, ele logo se arrepende e acaba com todo o projeto, antes mesmo de concluí-lo. O monstro, irado por mais uma traição de Victor, jura-lhe vingança. Quando Victor retorna a Genebra, o monstro cumpre a vingança, cumpre com sua palavra. Mata Henry Clerval. O rapaz é preso pela morte de seu melhor amigo, mas liberado quando sua inocência é comprovada. Mesmo em casa, o monstro continua a persegui-lo. O tempo passa e chega o dia do casamento de Victor com Elizabeth. Mas na noite de núpcias, o monstro ataca novamente e consegue matar a noiva. Arrasado, completamente devastado, Victor promete passar sua vida inteira em perseguição do monstro até conseguir destruí-lo. Em sua caçada, Victor procura pelo monstro por toda a Europa, inclusive no Ártico, onde foi resgatado por Robert Walton, logo após o acidente, do qual não resistiu mais do que algumas horas. Porém, foi tempo suficiente para contar ao rapaz Robert a sua história. E após a morte de Victor, o monstro surge no navio de Walton, para quem confessa completamente seu estado de espírito, arrependimento, dor e arrependimento por suas próprias ações, para em seguida se afogar, desaparecendo para sempre em meio ao gelo. No fim, em suas cartas para a irmã, Robert fala da morte de Victor e do encontro com o monstro, decidindo abandonar a expedição ao Polo Norte e retornar para a sua Inglaterra, refletindo sobre os perigos da ambição desmedida. Sobreviventes, essa é uma história literalmente fantástica. Sem dúvida, com seu Frankenstein, Mary Shelley nos deixou um eterno legado, não apenas nas literaturas inglesa e mundial, mas ao mesmo tempo na própria cultura de massa, a influenciar uma dilatada gama de filmes, séries musicais, desenhos, animações, bandas desenhadas ou histórias em quadrinhos e outras formas de entretenimento, e até na própria literatura, com outros escritores de outros tempos se aproveitando da personagem verde para tecerem seus próprios tecidos literários. Na literatura, Frankenstein é considerado o romance inaugural da ficção científica e pilar central da literatura gótica, a tanger temas como a ética da criação, os limites da ciência,
o sobrenatural e o psicológico. Em outro circuito, desde o seu primeiro choque, Frankenstein estimula debates acerca das implicações morais e éticas da criação e da responsabilidade do criador, questões ainda abertas em discussões em contextos científicos e filosóficos até o século atual, 21. Em estudos acadêmicos, a criatura literária de Shelley é figurinha carimbada em cursos universitários de literatura e filosofia, analisada sob a luz de sua estrutura narrativa, suas temáticas e contextualização histórica, além de sua óbvia relevância na literatura contemporânea. Já para o entretenimento, o monstro virou um ícone pop cultural, símbolo da própria cultura de massa, ou cultura popular, ou ainda cultura pop, como ensinava o professor Humberto Eco. Nesse caso, é rara uma representação de Frankenstein com uma abordagem mais complexa, como a descrita pela imaginação de Shelley. Em vez disso, a criatura é separada de sua tragédia e transformada em um ser de personalidade mais simples, de pele esverdeada e corpo visivelmente e visualmente disforme e desproporcional, cheio de fios e eletrodos conectados. Essa é a clássica imagem surgida lá na primeira adaptação cinematográfica de 1931, com o ator britânico, a lenda do cinema mundial, Boris Karloff, no papel da criatura, que definiu os estereótipos visuais e comportamentos da personagem para sempre, em outros filmes e demais produções artísticas. Outros filmes que também merecem destaque são os clássicos A Noiva de Frankenstein, de 1935, que é a sequência da película de 4 anos antes, e que também foi dirigida pelo cineasta James Whale, que narra a realização do pedido feito pelo monstro para criar uma companheira. O filme americano de 1974 foi dirigido pelo genial Mel Brooks, O Jovem Frankenstein, ou Frankenstein Jr., e que tem um elenco muito constelacional, com Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Madeline Kahn e Cloris Leachman, e mistura os gêneros da comédia, ficção científica e terror. A curiosidade é que esse filme, de 1974, foi rodado em preto e branco no mesmo castelo do clássico de 1931. Em 1994, foi a vez da versão inglesa, considerada a mais fiel ao texto original de Mary Shelley, adaptada e dirigida pelo espetacular diretor-ator shakespeariano Kenneth Branagh, como Victor Frankenstein. Já a produção mais recente é de 2015, Victor Frankenstein, com Daniel Radcliffe no papel principal, sob a perspectiva do criador e não da criatura. Quanto às séries, a primeira foi de 1966. Os estúdios de desenhos animados Hanna-Barbera lançaram 18 episódios para a sua versão de Frankenstein Jr., que passava junto com o clássico desenho dos Impossíveis. Entre 2014 e 2016, foi ao ar a sombria série da TV britânica e inglesa Penny Dreadful, com várias figuras literárias do mundo do terror, numa narrativa moderna, com Victor Frankenstein e sua criatura entre as personagens. Pouco tempo depois, entre 2015 e 2017, a TV britânica também exibiu sua série que mistura o mito do Prometeu moderno por meio de uma narrativa de mistério e crimes e de enorme sucesso, The Frankenstein Chronicles. E além disso tudo, existem também para teatro, ópera, quadrinhos, graphic novels e até videogames
adaptações da obra de Shelley, cujas várias interpretações exploram os diferentes ângulos da história do monstro de Frankenstein e do mito da criação, como personagens antagonistas ou não, em contextos de terror e ficção científica. Sobreviventes, é muito importante falar de duas Mary. Mary mãe, Wollstonecraft, e Mary filha, Shelley. Elas nunca se viram. Mesmo assim, suas histórias estão umbilicalmente entrelaçadas por suas escolhas, sonhos e tragédias curiosamente idênticas. Ambas se tornaram escritoras famosas. Ambas apaixonaram-se por homens geniais em amores impossíveis. Ambas foram mães solteiras e tiveram filhos fora do casamento. Ambas viveram em exílio. Ambas lutaram por sua posição na sociedade. Ambas desafiaram os costumes de seu tempo. Ambas eram mãe e filha. A mãe, autora de Reivindicação dos Direitos da Mulher, uma das obras fundadoras do feminismo, por denunciar a exclusão das mulheres aos direitos básicos no século XVIII. A filha, a criadora de Frankenstein, nobre ícone do terror. Ambas mulheres extraordinárias, as criadoras de suas criaturas. Duas mulheres que, embora tenham vivido poucos dias na companhia uma da outra, já que Mary mãe morreu de febre puerperal apenas 10 dias após dar à luz, repartem seu legado, seu sagrado legado revolucionário. Por décadas, estudiosos e acadêmicos desdenharam da influência da escritora Wollstonecraft sobre a escritora Shelley. Viam-nas como personalidades desvinculadas que representavam filosofias e movimentos literários diferentes. Parceria improvável que qualquer elo, além da maternidade, pudesse sequer existir. Só que todos eles estavam enganados. A influência da mãe sobre a filha foi real e extremamente densa. A Mary filha, que cresceu lendo e relendo os livros de Mary mãe, nutriu o desejo em seu mais profundo íntimo, em seu mais profundo âmago, de ser também escritora e criar sua própria obra. Wollstonecraft e Shelley deixaram à vista seus baús de tesouros literários para as próximas gerações. Ambas as Mary, Wollstonecraft e Shelley, são letras e vozes na vanguarda de seu tempo, perenes modelos para aqueles que desbravam o mundo contra as injustiças de gênero em sociedades caladas pelo patriarcado. Duas vidas, duas mães, várias obras, espólios tecidos em mensagens de resistência feminina para a construção de um mundo mais justo e igualitário, não apenas para as mulheres, mas para toda a humanidade. Sobreviventes! Passou rápido esse nosso dedinho de prosa sobre um dos mais importantes romances que ultrapassou os litorais das páginas da literatura da Inglaterra para escrever seus capítulos na história da literatura mundial como uma das mais importantes obras, criaturas da cultura de massa da história da humanidade. Num mundo de intensas e aceleradas mudanças que Mary Shelley deu a vida à sua criatura Frankenstein, curiosamente, a gênese da vida eterna, em cujas linhas
transparecem suas preocupações com o progresso científico e a ética e os perigos de ultrapassar os limites naturais e qual a responsabilidade do Criador sobre sua criatura. Eternas tensões entre razão e emoção, a ciência e a moralidade, temas centrais na era do romantismo e da Revolução Industrial. Dessa forma eletricamente crítica, Shelley não apenas capturou aquele espírito, como também pavimentou a estrada de tijolos amarelos para futuros debates sobre ciência e tecnologia. Frankenstein é tão visionário e atemporal em questões morais e filosóficas que continua a ser debatida até os dias de hoje quanto à criação de vida e à responsabilidade ética da ciência. A figura do monstro de Frankenstein tornou-se um ícone cultural, frequentemente reinterpretado em diversos meios e abordagens, mas a complexidade do romance de Shelley vai muito além da imagem popular do monstro como uma simples criatura de terror esverdeada. Bandas de heavy metal como Halloween também usaram a mente criativa de Mary Shelley para comporem suas músicas em pautas de letras fabulosas que fazem referência ao monstro de Frankenstein, como Halloween, a banda alemã Halloween, que tem a canção Dr. Steen como sendo um dos seus clássicos de sua música. É assim que Mary Shelley e Frankenstein, criadora e criatura, permanecem vivos no imaginário da humanidade. E uma importante reflexão metafórica que nos puxa a orelha sobre os perigos do progresso científico sem responsabilidade ética, em contínuo estudo e discussão em diversas disciplinas, literatura, filosofia e psicologia, a reverberarem na cultura de massa e nos conduzir a reflexões e pensamentos sobre ciência e ética nos palácios da natureza da humanidade. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!